Eu sou o Adriano Ortegas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live de hoje. Então nós vamos a partir de hoje, tentar manter essas nossas lives em toda segunda-feira, entre as 19h30 e 20 horas. Então toda semana nós vamos estar ao vivo para comentar, para falar assuntos referente à reflexologia podal. E as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir depois, pode sugerir algum tema para que a gente comente aqui. Gratidão a todos vocês que estão entrando. Seja bem-vinda, Suzana. Então nós vamos aguardar mais um instante e nós vamos falar um pouco de ansiedade. Quem nunca ouviu falar sobre ansiedade? Quem não sofre de ansiedade? Porque a ansiedade, ela é um instinto, ela é automático. O que nós deixamos às vezes é ela sair do controle. Então aí vem as dores causada pela ansiedade. Então hoje nós vamos mostrar como nós podemos diminuir esses efeitos de ansiedade com a reflexologia podal. Então eu vou passar para vocês logo mais como nós podemos trabalhar essas sensações de ansiedade durante o dia. Pelos pés, nós estamos falando da reflexologia podal. Então nós vamos dar pontos e áreas para que vocês aprendam a lidar com isso dentro de casa, fazendo em vocês mesmos, nos pés de vocês. A reflexologia podal direcionada para controle de ansiedade, para você controlar as dores, para você controlar essa sensação que eu sei que tem pessoas que tomam medicação, muitas não precisam ainda. Então, para você que toma medicação para ansiedade, fazendo a reflexologia podal, essa medicação ela vai ter um efeito um efeito melhor dentro do organismo, porque vai ter uma absorção melhor pelo seu organismo. Então não pare de tomar medicação sem o consenso do médico. Então nós não somos contra a medicação, porque alguns momentos da sua vida você precisa tomar medicação, mas não precisa ser para sempre. Logo, você aprende a lidar com isso e aí o seu organismo ele vai melhorando. E nos próximos exames, essa medicação vai sendo diminuída, ou até mesmo ela pode ser cortada, mas isso é com o médico. Nós não temos esse poder para ficar tirando medicação e nem indicando medicação. Eu sou Adriano Ortegas, sou reflexoterapeuta. Hoje nós estamos falando sobre ansiedade. Tem vários tipos de ansiedade. A maioria delas com os mesmos sintomas, que é aquele aumento de adrenalina no corpo. Cortisol, noradrenalina. Então a ansiedade, ela é resumida assim. Ela é um instinto de proteção do nosso corpo, é automático. Então a ansiedade todo mundo tem, só que ela é controlada pelo nosso organismo. É como se eu estivesse numa floresta e logo à minha frente eu me deparo com um animal, um leão, e o meu instinto de defesa ele fala para mim assim: o leão está com fome, logo eu sou a comida, então eu preciso sair daquele ambiente. Então automaticamente o meu organismo ele recebe esse impulso, esse estímulo, e a minha suprarrenal ela manda uma mensagem para que o meu organismo receba adrenalina, cortisol, noradrenalina, para que eu corra daquele local. Então eu recebo mais. A minha circulação, ela modifica nesse momento. Vai mais sangue para as pernas e mais sangue para os braços. Então ela é distribuída para extremidades.
onde para as pernas eu preciso correr e para os braços é onde eu preciso me defender. Então é automático. Esse mecanismo de defesa, que é o defesa que nós precisamos ter, isso é automático. Então, assim que eu vejo o leão, o meu organismo ele muda. Eu recebo uma quantidade imensa de hormônios para que eu possa, na minha corrida, eu preciso gastar isso. Então, só que na maioria das vezes, no mundo de hoje, isso não acontece. Acontece no meu organismo, só que fora é uma outra realidade. Então eu não corro. E tudo que desprende nessa ansiedade, tudo que é jogado dentro de mim, tudo que é bombardeado durante esse estado de ansiedade, vai acumulando ali dentro. E o meu organismo ele não tem o poder de dissolver isso rapidamente. Então é onde o meu padrão, o meu corpo ele vai mudando. Ele vai me deixando mais cansativo, um pouco obeso, vai deixando outra parte, outros órgãos deficiente. Ele deixa em desequilíbrio. Então a ansiedade, ela afeta vários órgãos em si. Muitas vezes, a preocupação, ela me gera a ansiedade. A ansiedade está ligada a medo, ela está ligada à sensação de pressão, ela está ligada à preocupação. E muitas vezes é porque eu não tenho ainda a capacidade de resolver aquele problema. Quando eu não tenho essa capacidade de resolver o problema, eu fico ansioso. E eu logo penso em futuro, porque eu já quero pensar lá na frente, como se eu já tivesse concluído, mas eu nem comecei ainda, entende? É um projeto a longo prazo, que eu já quero ver o final, mas eu não comecei ele ainda, então eu fico ansioso. Sem falar de pessoas que naturalmente elas já têm esse padrão de ansiedade. Em outras lives, eu tenho alguns vídeos falando sobre personalidade dos pés, linguagem dos pés, onde a gente comenta um pouco sobre diferentes pés que mostram diferentes comportamentos. E o comportamento grego-romano, ele é bem pensativo. Então, ele já tem assim uma predisposição a ter mais ansiedade. Isso é do organismo dele, do pensamento, o detalhe, sabe? Eu coloco no papel, tintim por tintim. Eu fico sendo muito detalhista e o negócio não sai do papel. Ele demora muito. E isso vai me gerando uma ansiedade extrema, tá? Que vai me causar dores de estômago, vai me causar dores na garganta. Muitas vezes me dá enxaqueca de tanto ficar preocupado com uma coisa ali que está no papel, mas não sai do papel. É a ansiedade desse perfil comportamental que é o grego-romano, que é aquelas pessoas que têm o segundo dedo maior. Então, só para a gente voltar, grego-romano é o segundo dedo igual ou maior. São pessoas, não estou falando que é defeito, tá, pessoal? É um comportamento. Todo comportamento ele tem um desequilíbrio. Nós precisamos equilibrar, ok? Então, esse comportamento são de pessoas que querem fazer os projetos mais bem executados. Então, é por isso que ele demora mais. Ele é mais calculista. Ele gosta de trabalhar mais com a perfeição. Então, ele pensa mais, ele demora mais. Então, quando a pessoa equilibra isso, fica 100%. A ansiedade também dá, nos pés egípcios, também dá.
Os pés egípcios são pessoas que têm o hálux, o dedão, maior que os outros dedos. E todos eles descem assim, ó, em escadinha. Essa ansiedade, ela é mais de raiva, de uma pessoa mais nervosa. Então ela também tem dores. Ela também tem dores. Ela tem um corpo tenso. Ela tem problemas de coluna, dores de pescoço, no pescoço, fica tenso muito tempo. Então, são várias formas de fazer uma análise comportamental através dos pés. A ansiedade, quando nós falamos de ansiedade, existem vários tipos de ansiedade. Existem, para cada pessoa, tem os seus fatores que geram ansiedade. Então, quando nós falamos de ansiedade, nós precisamos respeitar o padrão da pessoa. Porque nós precisamos fazer um estudo e avaliar como que ela se comporta. O que gera aquela ansiedade? Além do que já é automático nela. Além do que está no comportamental. Muitas vezes a pessoa vai fazer os exames e ela já começa a tomar medicação. Só que a medicação, o que acontece? A medicação é para dar aquela relaxada no corpo, na mente. Então, ela não resolveu o problema, ela deu aquela trégua para o corpo. Então, ela precisa analisar o que ela pode trabalhar dentro do padrão dela, o padrão comportamental, o que ela pode trabalhar ali para poder diminuir o que ela pode diminuir no que ela faz para melhorar a ansiedade. Não no resultado final, mas no começo, antes do corpo dela sentir essa ansiedade, que vai gerar dores, insônia, cansaço, várias coisas que estão ligadas à ansiedade. Então, esse é o poder que a terapia integrativa tem. Eu trabalho com a reflexologia podal e com essa técnica de pressões, nós trabalhamos os órgãos mais afetados. E aí a gente faz com que, com essas pressões, o organismo ele vai entrar em equilíbrio. Então, como eu falei que a suprarrenal, ela joga no organismo esses hormônios para que você corra, para que você lute, para que você se defenda. Só que nós estamos numa outra realidade, nós não estamos mais correndo do leão, nós estamos aqui na vida social, nós estamos aqui no estresse do dia a dia, a correria. Nós precisamos entender que se nós não fizermos nada em relação a esse comportamento, só vai piorando. Então, o que eu explico, o que eu ensino para as pessoas é que ela tem que conhecer o padrão dela. É o autoconhecimento. Quando ela conhece um pouco mais dela, né? Quando a gente conhece mais da gente, você sabe seu limite. Você traça uma linha. Você está no ponto A hoje, amanhã você está no ponto B. Depois você vai para outro ponto, vai subindo, é uma escada. Então, enquanto você está no pé da escada, você não tem mudança. Você vai levando o mesmo que você teve ontem, você vai ter hoje. Porque o dia a dia, a gente não sabe como que é, não sabe como vai ser. A gente faz uma análise, um planejamento do dia, mas tudo pode acontecer. Nenhum dia é um mar de rosas. A gente vai passar por situações complicadas e difíceis. E se eu não tiver um pouquinho mais preparado, eu vou repetir tudo que eu fiz ontem. Esse padrão comportamental, ele me gera as repetições de todas as imagens que eu tenho até da minha infância. Isso gera ansiedade hoje. Então, todas as imagens que têm repetição, ela vai desencadear um fator de ansiedade.
se eu já tive ansiedade no passado e ainda não tratei, então as imagens do passado, elas vão surgir hoje também. Ou até outras imagens parecidas vai desencadear um gatilho. E esse gatilho vai fazer o seu corpo lembrar e vai doer. Vai doer de novo. Então, o que está ligado a esse gatilho que traz ansiedade? Esse gatilho está ligado a uma dor. Então, vou dar um exemplo que, se eu estivesse caminhando aqui na calçada, ali na esquina acontece um acidente de trânsito. Eu vi essa cena. Eu vi a pessoa caída no chão. Eu vi a pessoa ali com um pouco de sangue. Só que eu não fiz nada, porque eu não consigo. Então eu saí. Logo, isso é uma imagem, tá? Tenta seguir esse raciocínio. Essa imagem ficou gravada. Quando eu ouvir a ambulância passando, essa imagem vai vir automaticamente na minha mente. E eu vou sentir alguma coisa, porque eu liguei, eu fiz um gatilho. Eu fiz um gatilho da imagem com aquela cena que eu não conseguia ver. Então, eu tive uma emoção ali. Medo, dó, pena, pânico, fobia, não sei. Então, é isso que liga aos gatilhos emocionais. O fato que aconteceu e como eu reagi a ele, como eu me comportei a ele. Veja bem, antes era uma imagem, agora já é uma reação. Logo, tem uma repetição. E aí me traz essa lembrança, que vai me gerar alguma coisa, alguma dor, uma ansiedade. Tudo que eu jogo energia em cima, eu memorizo isso. Eu não, o meu cérebro, isso é automático, tá? Não sou eu. É automático. É automático. Isso desde a infância. Tudo que me causou dor, tudo que gerou uma emoção, ficou automático, gravado no meu cérebro. E às vezes ele volta. E o que vem junto dele são as dores. Seja aquela dor no estômago, seja aquela dor na garganta. Eu não tenho nada, mas a minha garganta está doendo em alguns momentos. Tem um dia certo. Vamos ver que tem um dia certo do mês que eu não me sinto bem. Tem um dia certo do mês que eu fico muito cansado. Eu não faço nada naquele dia, mas eu tenho alguma coisa ligada ao emocional. Eu não sei disso, é inconsciente. Entende? Esse link, esse gatilho, ele precisa ser diminuído, quebrado, ele precisa ser trabalhado. Então, essa ressignificação está ligado a eu trocar essa imagem, a eu jogar uma energia diferente nessa imagem que causa essas dores. Aí sim eu tenho uma ressignificação. Eu não vou esquecer essa imagem, eu vou trabalhar ela, eu vou deixar ela mais colorida, eu vou pôr uma música, entende? Eu vou colocar mais flores. Então essa imagem ela vai estar do meu lado, mas ela vai estar um pouco mais enfeitada. E aí eu vou mudando as dores e eu vou acostumando até que eu aprendo que aquilo não me afeta mais. E eu deixo, ele fica do meu lado. É como andar com medo, não é? O medo está do meu lado, mas eu deixo ele do meu lado. Eu sigo a minha vida com medo mesmo, porque não tem jeito. Então é assim que a gente faz. Nós vamos revivendo isso, vamos pintando isso, até que isso não incomoda mais. Isso é ressignificação emocional. Eu aprendo a lidar com isso. Enquanto eu não aprender a lidar com isso, seja lá qual for a dor, ela volta quando tem a imagem. Seja ansiedade, a ansiedade também está ligada a isso. Medo de futuro, eu vou muito para o passado, o meu corpo fica tremendo, agitado, eu não durmo. Alguma coisa aconteceu lá atrás, eu preciso trabalhar isso. Então isso é com o tempo, é como eles dizem, né? É como uma cebola, nós precisamos descascar a cebola. Então é demorado, é ao seu tempo,
E cada pessoa tem um organismo diferente. Cada pessoa reage diferente. Isso é normal. Já pensou se fosse todo mundo igual? Não teria graça, não é? Então, a diferença nesses padrões comportamentais são as reações que a gente tem. Só isso. Uma pessoa é mais irritada, a outra é mais pensativa, a outra ela é mais perfeccionista. Então, não é defeito. Tudo tem seu ponto de equilíbrio. Quando equilibrado, tudo é qualidade. Entende? A ansiedade, ela gera muito prejuízo para a gente. Se a gente colocar na ponta do lápis, a ansiedade, ela só gera prejuízo. Quando eu começo a me preocupar demais, eu deixo de fazer o que eu preciso fazer e vou para fazer outra coisa. Muitas vezes, essa mulher, esse homem, essa pessoa que é multitarefa, ele começa, muitas coisas ao mesmo tempo, mas ele não termina metade do que ele começou. E isso é um comportamento. Isso tá no DNA dele. Precisa rever isso. Ele já nasceu assim. Isso vem lá de trás. Nós podemos falar que são DNAs de pai, de mãe, de avós. Então isso é sistêmico. Isso vem de família. Seja essa energia de poder, uma deficiência, uma doença que meu bisavô lá atrás teve, alguém da família de hoje pode ter. Então são muitas coisas envolvidas além do que eu sou hoje. Então eu preciso olhar para trás também. Eu preciso dar valor aos meus ancestrais, os meus pais, principalmente os pais, os meus avós, bisavós, respeitar a história deles, porque não foi fácil. Se você analisar, hoje nós temos muito mais coisas que nossos pais tiveram, muito mais acesso à informação, a um conforto maior, a educação melhor. Se nós olharmos há 2 gerações atrás, então o que vem na mente? Nós precisamos respeitar, porque não foi fácil para eles e nós estamos aqui. Eles conseguiram, nós estamos aqui, é só gratidão. Isso interfere também nesse mundo sistêmico, porque eu não estou sozinho. Eu tenho que dar valor para essa geração passada. Eu tenho que dar valor e ensinar para os meus filhos isso, para ele também continuar isso, respeitando a hierarquia familiar, os pais, os avós, os bisavós e assim por diante. Então tem uma energia aí, além de energia de família, nós estamos falando aqui de DNA, nós estamos falando de célula. Então essa célula, ela vem mapeada já. Essa célula vem com essa ansiedade, que pode ser da minha mãe, pode ser do meu pai. Nós precisamos trabalhar isso, fazer uma análise mais profunda para poder discutir um tratamento diferenciado. Então, na reflexologia, nós trabalhamos a parte física a princípio, essa parte de sensação de ansiedade que me gera, vai depender das pessoas, mas a maioria sente, estômago queima, aquela sensação de estômago cheio, úlcera, de tanto eu ficar nesses pensamentos de futuro, de preocupação. É preocupação com os filhos, preocupação com os pais, preocupação porque eu não consigo concluir, preocupação porque eu tenho vergonha de fazer isso, preocupação demais, sem eu pensar nisso, isso é automático. Então, quando a gente
começa a analisar isso, olha só, eu penso diferente. Quando eu tenho acesso a essa informação, que eu posso ter essa ansiedade, que não é minha, ela é parecida com a da minha mãe, isso já muda alguma coisa. Eu vou trabalhar em cima disso. Então, a informação, ela vem para lapidar, para fazer a gente evoluir. E quando a gente evolui, tudo muda, tudo fica mais fácil. Ok? Então, essa live é para falar um pouco da ansiedade, das dores da ansiedade, que são muitas, depende da pessoa. Eu não falei do intestino, mas tem pessoas que o intestino, ele começa a ter problemas também. Ele trava, fica ressecado, tem dores. Isso depende de pessoas, claro, mas também acontece. Nós temos enxaqueca. A enxaqueca, ela é aquela dor de cabeça prolongada. Nós temos uma dor de cabeça todo dia que ela vai e volta. A enxaqueca, ela dura muito tempo e é uma dor intensa. A enxaqueca, ela dura mais de horas, ela dura dias, depende do comportamento da pessoa. Então, como eu falei, nós vamos trabalhar os pés em alguns pontos para poder diminuir essa sensação de ansiedade. Como assim? O estômago, eu sou aquela pessoa ansiosa que o meu estômago ataca mais. Eu tenho mais problemas de estômago quando eu fico ansiosa, quando eu fico ansioso. Eu tenho um projeto para resolver, eu tenho um trabalho para terminar, eu tenho um trabalho de escola para apresentar. Uma semana antes eu já estou com meu corpo tremendo. Isso é uma vibração de ansiedade. Muitas vezes acontece, eu acredito que com todas as pessoas, quando vai fazer uma apresentação, quando vai fazer uma live, aquele frio na barriga, isso é normal. Ela é uma compensação de algo que você está em busca. É algo novo, mas você quer fazer aquilo. Então, a diferença está aí. A ansiedade, a pior é quando eu não quero e eu sou obrigado. Tem uma pressão envolvida. Então, essa sensação de ansiedade, ela é pior. Quando eu sei que eu tenho esse medo, mas eu trabalho em cima disso, eu me preparo, eu faço várias práticas, até que chega no momento, eu vou ter a sensação de ansiedade na primeira vez, mas eu vou conseguir fazer. Logo vai diminuindo essa ansiedade. Eu vou ter bem aquela ansiedade igual todos, que ela é superficial, aquele frio na barriga, só que é bom. Entende? Você sabe que vai executar. E aí você vai lutando com isso, você vai controlando isso. Ok? Então a ansiedade, ela não vai deixar de existir. Nós precisamos controlar a ansiedade. Esse é o lema. Controle de ansiedade. A ansiedade, ela, lembra lá no início quando eu falei, ela é um mecanismo de defesa, automático. É como se eu estivesse na floresta, eu dou de cara com um leão e eu preciso correr, porque eu sou a comida. Se eu ficar ali, eu vou morrer. Então, o meu instinto, automaticamente, ele gera as vitaminas para me correr. Vamos falar assim, que é onde vai mais sangue para as extremidades, para os braços, para me defender, e para as pernas, para a musculatura, que é para me correr. Logo, eu vou gastar tudo que a suprarrenal mandou para mim, entre outros órgãos envolvidos, tudo que ela mandou para mim, eu vou gastar nesse percurso que eu vou estar correndo. Eu preciso suar. Entende? Pessoas que têm muita ansiedade precisam fazer atividade física para poder suar, para gastar essa adrenalina, porque isso é energia. E se eu deixar muito tempo no meu organismo essa energia, isso vai me fazer mal. E ao longo do tempo eu vou ficar intoxicado. Aí eu preciso trabalhar outros órgãos, tomar outras medicações, e daí só vai piorando. Então, se você se enquadra, se nós nos enquadramos
e não controlamos a ansiedade ainda, nós temos que rever alguns conceitos. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns pontos da reflexologia podal para vocês fazerem em casa. E vai treinando, vai trabalhando isso todo dia, porque isso é muito bom, vocês vão se sentir muito bem após fazer essas pressões que eu vou passar para vocês, porque funciona, não é de hoje, gente, isso aqui é milenar. Isso aqui funciona já há mais de 5.000 anos. Por que não vai funcionar com você? Ok? Então, se você já está pensando que não vai funcionar, então não vai funcionar, né? Você não vai nem fazer. Agora, se você acredita que é para você, então eu vou passar os pontos para vocês fazerem e vocês vão fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Vocês podem fazer nos 2 pés, vocês podem fazer quantas vezes quiser durante o dia, 1, 2, 3, até que vocês diminuam essa sensação de ansiedade. Mas, lembre do que eu falei, tem outros órgãos envolvidos, então isso vai ajudar? Vai ajudar, mas vocês precisam se atentar a outras coisas que está acontecendo na vida. Então você precisa se olhar, você precisa se amar mais, se valorizar mais, se apresentar mais, falar mais. Se você está muito encolhida, vamos dizer assim, recatada, você está baixa autoestima. Se você está se sentindo assim, você precisa conversar, desabafar. Escolha uma pessoa mais próxima e converse, ok? Isso ajuda na ansiedade. Um projeto novo, pequeno, um projeto pequeno para que você comemore quando você fizer a execução. Beba mais água, caminhe durante a manhã ou durante a tarde. Então, a reflexologia podal ajuda a você a manter esse equilíbrio no corpo. Mas a obrigação de você melhorar isso, a obrigação de você manter isso, a obrigação de você fazer mais por você é sua, é só sua. A terapia ela é 50%. A execução e o que você ouve, o que você vai fazer é mais 50%. O conhecimento ele é assim, você aprende e pratica. Se você aprende e não pratica, ele dissolve. Então você precisa aprender e praticar. E depois praticar e praticar e praticar. E daí vai ficando automático. Cada vez que eu faço, isso fica melhor. Toda vez que eu vou fazer de novo, eu faço mais rápido e melhor. É assim que funciona. O especialista, ele demora muito tempo para se tornar especialista. Há muitas horas envolvida no trabalho, para que ele possa ser um especialista. Então você quer ser especialista no quê? Em ansiedade? Em dores de ansiedade? Em sofrimento de ansiedade? Ninguém quer. Então, você precisa aprender a lidar com isso. Aprender quais são as dores e trabalhar os pontos para poder equilibrar isso e controlar a ansiedade. Porque a ansiedade pode ser controlada com o tempo. Cada pessoa tem seu tempo. Não é hoje, não é amanhã. Então, acalma a mente. Vocês que têm o pé grego-romano, né? Acalma a mente, vá tranquilo. Não vai muito devagar também, entende? Senão dá ansiedade depois. Então, eu vou passar aqui os pontos agora para a gente poder fazer. E nós vamos fazer junto. Eu vou dar um tempo para vocês. Se vocês forem anotar alguma coisa, se você for já pegar o pé e fazer junto comigo. Então, eu vou dar um tempinho, porque nós vamos fazer alguns movimentos com os pés. Tudo que eu fizer em um pé é para fazer nos 2 pés. Essa aula vai estar gravada
você pode rever depois, você pode fazer depois, um outro horário, assistindo a aula. E daí você acompanha esses pontos que eu vou passar. Quero agradecer você que está assistindo a live. Nós estamos falando sobre ansiedade e reflexologia podal. Eu falei alguns sintomas, algumas causas de ansiedade. Isso depende muito das pessoas, são vários comportamentos. Mas o que nós vamos fazer aqui vale para todos os comportamentos, todos os pés, né? Então, tem algumas áreas que nós vamos trabalhar e depois alguns pontos que nós vamos fazer as pressões. Para vocês que já me acompanham há algum tempo, eu falo que antes de você começar a reflexologia em si, você vai precisar fazer um aquecimento nos pés. Esse aquecimento é para soltar a musculatura. Esse aquecimento é para fazer com que tenha uma absorção melhor da reflexologia podal. É como se fosse a primeira etapa de aquecimento. Como quando você vai na academia fazer musculação, fazer qualquer atividade, eles não colocam você lá na esteira, eles não colocam você na bicicleta, eles não falam para você fazer um aquecimento lá de 5 minutos. Aqui também nós vamos fazer um aquecimento. Não precisa ser 5 minutos, isso aqui é rápido. Você vai pegar o pé, você vai mexer os dedos bem suavemente. Aqui nesse momento é como se fosse uma massagem. Nesse momento você não vai apertar nada, você só vai fazer os movimentos, alongamento, ok? Então me acompanhe. Nós vamos mexer os dedos para relaxar. Nós vamos virar de um lado para o outro. Você consegue fazer isso em casa, é tranquilo. Faz um alongamento. Ó, alongamento. Muito bem. Você vai fazer esse movimento, ok? Você vai fazer esse movimento, vai pegar na articulação e vai girar o pé todo. Ok? Faça devagar, você está começando, não tem pressa, vai tranquilamente. Você pode rever esse vídeo, ok? Após esses movimentos de relaxamento, após você fazer essas técnicas de relaxamento, você vai trabalhar as áreas. Áreas são porções maiores, ponto é uma porção menor. Então nós vamos trabalhar as áreas, logo nós vamos trabalhar os pontos. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar todos os dedos de todos os lados, que é a área 2, é cabeça e pescoço. Então eu não falei para vocês que a ansiedade gera dores de cabeça, dores de pescoço, tensão da coluna? Então nós vamos trabalhar essa área toda, cabeça e pescoço. Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer esses apertões, tá? Nós chamamos de minhoquinha. Vai apertar todos os lados, tá? Vai apertar tudo. Você pode apertar em beliscão, devagar. Aperte bem em cima, na parte superior aqui do hálux, de todos os dedos, bem em cima. Atrás também, na raiz de todos os dedos também. Não tem pressa, ok? Pode fazer. Você vai apertar todos os dedos, pressionar todos. Isso é a área 2. Nós estamos descendo como se estivesse olhando para o seu corpo. Aqui é a cabeça, aqui é o tórax, aqui é o abdômen e aqui é a cintura pélvica. Entende? Na reflexologia podal, quando você olha o pé, você vê o corpo da pessoa aqui. E aí você vai trabalhando como se fosse um mapa. É um microsistema de todo o sistema.
Então é cabeça, peito, abdômen e cintura pélvica. Então é por isso que nós falamos cabeça e pescoço, todos os dedos. E nós trabalhamos, fazendo esses movimentos, vai relaxar essa parte de pescoço que fica tensa. Nós vamos fazer assim também, ó. Isso ajuda a soltar um pouco essa articulação do pescoço, da cervical, que é tensa. Agora nós fizemos essa aqui, que é a cabeça e pescoço. Já conseguiu concluir? Vamos para a segunda parte. Nós precisamos trabalhar circulação sanguínea. Porque lembra quando eu falei da luta e da fuga? A circulação sanguínea, ela muda, ela vai para as extremidades. Então eu preciso controlar isso. E aonde que é a circulação? Nós trabalhamos essa área aqui, ó. Se você analisar, olhar para o seu pé agora, essa canaleta, nós chamamos de canaleta. Canaleta é essa divisão entre os dois dedos. Aqui tem um buraquinho, não tem? É uma parte mole. Aqui tem o osso, ó, e aqui tem a parte mole. Então nós fazemos em todas as divisões. São 4. Nós fazemos nas 4 divisões. Como nós fazemos? De cima para baixo. Minhoquinha. Eu posso apertar, não preciso causar dor, mas eu posso apertar o tanto que a pessoa consegue aguentar. E você vai equilibrando essa força, conversando com a pessoa. Se você estiver fazendo no seu pé, você sabe se vai doer ou não. Então, você que vai analisar a força que você vai pôr. Mas se você estiver fazendo no pé de outra pessoa, você precisa ficar perguntando se está doendo ou não, porque você não precisa causar dor. Se você quer um benefício para a pessoa, muitas vezes ela não quer sentir dor. Ela pode até sentir um incômodo, que é um estímulo, mas não a dor excessiva. Lembra bem disso, ok? Fazemos todos os dedos, agora a circulação sanguínea, todas as canaletas. Fazemos o movimento de cima para baixo, apertando o tanto que eu aguento, o tanto que a pessoa aguenta, sem causar mais dor, ok? Muito bem, nós fizemos a cabeça e o pescoço e a circulação sanguínea. Agora nós vamos fazer a parte de ombro, musculatura, trapézio, essa parte que é aqui, ó, dentro dos dedos. Nós vamos fazer beliscão. Não aperta muito, senão dói. Vai fazendo esse movimento. Para vocês que chegaram agora, esse vídeo vai ficar gravado para vocês pegarem no começo, ok? Nós estamos falando de ansiedade. Ansiedade e reflexologia podal. Esse é a terceira área. Você não pega muito na ponta desse corinho, você pega mais embaixo. E você faz uma pressão razoável, que é um pontinho dolorido. Então, nós vamos trabalhar agora a área 7. A área 7... Quando nós trabalhamos aqui, cabeça e pescoço, nós trabalhamos aqui a canaleta, que é a circulação. Agora nós vamos trabalhar a parte óssea. A parte óssea nós podemos pegar uma caneta, se você tem uma caneta ou um objeto que você possa fazer esse movimento. Daí você já vai pegar toda essa área de uma vez, fazendo assim, ó. Toda essa área do pé. Nós vamos trabalhar toda essa área, ok? Você pode trabalhar também com as mãos, não tem problema não. Você vai fazer um mapeamento, apertando. Pode apertar mais aqui, que essa parte não é tão dolorida. Muito bem, nós fizemos cabeça e pescoço, nós fizemos circulação, trapézio e nós fizemos a área peitoral. Agora nós vamos fazer a parte interna do pé. A parte interna do pé, que é a hálux, o dedão, até abaixo do maléolo. Abaixo do maléolo. Nós começamos na raiz da unha. Raiz da unha, nós vamos na quina do osso até abaixo do maléolo. Nós fazemos esse movimento
Vou mostrar para vocês. Nós vamos seguindo a raiz da unha, na quina do osso, em minhoquinha, até aonde? No maléolo. Onde é o maléolo? O maléolo é esses 2 ossinhos que nós temos aqui no tornozelo. Então, eu vou fazer até abaixo do maléolo. Essa aqui é uma porção dolorida, é um ponto dolorido. Aqui é o cóccix. O segredo é o seguinte, um segredo não, um macete. Quando você descer a quina do osso, logo aqui você vai perceber que acabou. Então você sobe um pouquinho e aí ele aparece de novo, aí você aperta ali. Aqui é um ponto dolorido, bastante dolorido. E é uma sensação de alívio. É onde vai tirar a tensão da coluna. Porque aqui o cóccix é a parte, a parte final da coluna. Nós temos a cervical e o cóccix. Então, quando nós trabalhamos a coluna vertebral, nós tiramos a tensão de toda a coluna. Então, nós levamos a atenção para o cóccix, aqui ele sai. Nós trabalhamos até o pescoço, aqui ele sai. Então, muitas vezes você tem dor nas costas e aquele dia a dor fica subindo e descendo, não é? Um dia dói pescoço, outro dia dói lombar. Outro dia está no meio das costas, outro dia é o cóccix. Então, a reflexologia podal ajuda a fazer esse equilíbrio, tirando essa dor, aliviando essa dor, desde a cervical até o cóccix. Ok? Se você está chegando agora, você assiste do início depois, porque você vai precisar fazer do início, passo a passo, para poder ter um efeito melhor. Ok? Esse aqui é um trabalho feito para ansiedade, para aliviar a sensação de ansiedade física. Então agora nós fizemos as áreas, agora nós vamos fazer os pontos. Assim que você fizer essa parte, você continue para fazer os pontos. Então os pontos nós vamos trabalhar o hálux bem na pontinha, não muito próximo da unha, senão machuca. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos apertar. Podemos apertar 5 vezes cada vez que nós vamos fazer. 5, 6. Você está treinando, você pode apertar até você sentir uma dor. Depois que você sentiu a dor, você mantém aquele local e faça as pressões. Ok? Logo do lado da unha do hálux, nós vamos fazer dos 2 lados. Lembrando que você vai fazer no pé direito e no pé esquerdo, ok? Então nós fazemos também aqui, ó, no hálux do lado direito e do lado esquerdo, não próximo à unha. Você vai apertar até sentir uma dorzinha. Sentiu a dor, você fica ali e pressione 1 minuto, 10 vezes. Como você está fazendo só isso, pode ficar mais vezes. Aplicar umas 10, 15 vezes, ok? Ó. Muito bem. Cuidado para não apertar a unha, porque às vezes tem unha encravada e vai doer, ok? Agora, na digital do hálux. Se você olhar aqui no hálux, vai ter um biquinho. Esse biquinho você aperta. Procure um sinal de dor e fique pressionado ali. Pode fazer 15 vezes cada vez, ok? Bem no biquinho. Muito bem. Agora nós vamos fazer a famosa suprarrenal, que nós falamos lá no início. Ela que controla esse disparo. Claro que vem uma mensagem lá do cérebro, de uma glândula, mas é ela que dispara e que faz esse controle de proteção, que eu preciso lutar ou fugir, não é? Eu preciso correr do leão, que é a ansiedade, muitas vezes está ligada a isso. Essa preocupação vai me gerando isso.
Então, o que eu preciso fazer é trabalhar a suprarrenal, para que ela controle esse disparo, para que o meu organismo absorva isso também e entre em equilíbrio. Ele vai gerar outros hormônios que vai fazer um equilíbrio dentro do meu organismo. Então, eu também trabalho a suprarrenal. A suprarrenal, ela é abaixo do plexo solar. Onde que é o plexo solar? O plexo solar é a divisão do tórax, que é o peito aqui em cima, ó, o tórax. Nós temos uma divisão aqui. Se você analisar, não sei se vai dar para ver aqui, né? Mas nós temos um Vzinho ao contrário aqui, ó. Esse Vzinho ao contrário é a divisão do tórax e do abdômen. Então, logo abaixo do V, eu tenho o plexo solar. Uns 3 milímetros abaixo, eu tenho a suprarrenal. É ali que eu vou apertar. Eu vou pressionar. É um ponto dolorido, então eu preciso achar a dor do pé. Assim que eu achar essa dor, eu vou ficar pressionado ali. Eu posso pressionar 10 vezes, 1 minuto. Isso depende da sensação da pessoa. Não preciso apertar muito. Preciso fazer esse controle. Eu posso apertar, jogar para cima. Eu posso apertar, jogar para baixo. E eu posso fazer círculo, movimento circulatório. Desse jeito. Eu preciso que a pessoa sinta o estímulo. Se você estiver fazendo em você, tem que sentir o estímulo. Não a dor excessiva. Senão eu estresso esse ponto. E eu posso causar algo pior, ok? Então eu vou fazer o quê? Pressionar 1 minuto. Quando eu acho o local, eu não tiro mais o dedo. Eu pressiono. Ok? E depois faço o círculo. Então, nós encerramos o ciclo dos pontos de reflexologia que nós temos para a ansiedade. Nós temos outros pontos que nós podemos incluir, ok? Nós temos mais pontos que podemos colocar junto para fazer um controle, um equilíbrio entre outros órgãos. Mas para você que está começando, você que está aprendendo, vai praticar em casa, isso aqui já vai ter um efeito muito bom para você. Lembrando que tudo que a gente fez em um pé, você vai fazer no outro pé. São os mesmos pontos. É a mesma área. Ok? Assista o vídeo de novo, esse protocolo de ansiedade. Pratique em casa. Faça em alguém que mora com você, que tem algum problema de ansiedade, que sofre dessas dores de ansiedade. Seja ela de estômago, de garganta, de cabeça. E isso que a gente fez aqui, você vai fazer e repetir mais vezes, até o organismo dela entender, ele vai reagir em cima dessa técnica. Então não é uma vez só que você precisa fazer. Não é uma vez só. Você pode fazer todos os dias, você que está em casa. Pode fazer 2 vezes por semana. Até o seu organismo falar assim, entendi. Todos esses estímulos que você está dando, ele vai falar assim para ele, eu entendi. E aí ele começa a reagir a isso. Ele começa a reagir. E aí a pessoa vai mudando. Muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E de repente, tira uma medicação aqui, tira outra ali. Com a orientação do médico. Não vai tirar remédio sem a orientação do médico, tá, gente? Então isso é automático. Quando ela vai fazer exames, ela não tem mais aquilo que ela tinha antes. Muitas vezes ela nem lembrava mais do que ela tinha. Porque o organismo, quando ele vai recebendo estímulo, vai fazendo conexões. Isso que é o interessante. Quando a pessoa não tem estímulo, ela vai perdendo conexão. Quando ela tem estímulo, seja mental ou físico, ela vai criando estímulo. E o nosso cérebro, ele é muito inteligente. E quanto mais nós vamos criando estímulo, melhor o organismo vai ficando. Porque vai gerando mais campo de ação. A pessoa vai ficando mais
equilibrada. Ok? Então, como que eu faço isso? A reflexologia podal, ela tem esse poder. Quando eu faço o estímulo físico nos pés, o organismo ele responde, é automático. É automático. Às vezes não é a resposta que eu quero ainda, que o organismo precisa, mas com o tempo ele vai melhorando, porque isso é questão de tempo, porque precisa de ter um desbloqueio. Quando você não faz muito tempo uma coisa, você precisa treinar para poder fazer melhor, não é assim? Então é assim que a reflexologia trabalha. Hoje eu faço, amanhã eu faço de novo, depois eu faço de novo, de repente o negócio tá muito mais fácil. Aquelas dores que eu tinha quando eu fazia as primeiras pressões, hoje eu não tenho mais, porque com o tempo essas dores vai diminuindo e a gente sabe que quando o órgão dói, aquele ponto no pé também dói, então ele avisa. A dor é um aviso que tem alguma coisa errada e eu preciso equilibrar isso. E quando eu dou estímulo, eu estou fazendo com que o meu organismo responda, ele é obrigado a responder. Então, nesse intervalo de resposta, muitas vezes ele traz o que o órgão está precisando, que é uma conexão de novo, que não estava chegando ali. Ok? Muito bem. Essa live foi para falar um pouco de ansiedade. A gente não definiu ansiedade, porque são vários tipos de ansiedade. São várias dores de ansiedade. São vários comportamentos direcionados à ansiedade. O nosso foco dessa live é mostrar para vocês que a reflexologia ela pode atuar nas sensações de ansiedade, nas dores de ansiedade, e que você pode controlar isso com o tempo. Você vai aprender o que está acontecendo com o seu corpo. Se é muito pensamento, se é muita preocupação, você precisa fazer coisas que não faz. Então, tem muita coisa envolvida. E a reflexologia ela pode te ajudar tanto nessa parte física e também na parte emocional, porque nós trabalhamos esse entendimento, onde a pessoa ela vai se conhecer melhor. E aí fica mais fácil dela entender o que ela precisa fazer e se valorizar mais e perder alguma coisa ou ganhar alguma coisa que ela precisa. Então, acabamos por hoje a nossa live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Eu vou responder depois, porque nós estamos encerrando. Já passamos de 1 hora de live. Então, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Quero agradecer a todos vocês que assistiram ao vivo, vocês que vão assistir essa live gravada, porque ela vai ficar gravada no meu canal do Instagram e eu vou colocar também no YouTube, para que vocês possam assistir mais vezes, para que vocês possam treinar esses movimentos que eu passei nos pés e que vocês possam sentir os benefícios que tem fazendo a reflexologia podal, porque isso é milenar e nós precisamos fazer hoje também. Não é uma técnica nova, isso já tem mais de 5.000 anos. Nós precisamos de informação para poder treinar, praticar, aprender e vou falar curar, porque a cura vem da pessoa. A cura não vem da medicação, a cura não vem da terapia, a cura vem da pessoa. O que nós fazemos nós ajudamos a pessoa a enxergar onde ela pode equilibrar, simplesmente assim. A cura é do órgão da pessoa. Então, o nosso papel é melhorar a vida, é um conforto melhor para a pessoa. O nosso trabalho é fazer ela enxergar um pouco mais dela, enxergar o que ela tem de melhor. O que ela tem de ruim ela já viu até hoje, então ela precisa mudar esse pensamento, esse olhar. Ela precisa enxergar o que tem de bom nela hoje, para que o amanhã seja diferente do que foi hoje. Quando você não muda um padrão, você já sabe o resultado. O resultado é o mesmo.
E muitas vezes a pessoa ela tem medo do resultado novo, então ela repete. É inconsciente, claro, mas ela repete, porque ela já sabe do resultado. Ela já sabe da dor de cabeça, ela já sabe da dor do estômago, ela já sabe daquele cansaço. Fica fácil porque ela já vive com isso há muito tempo. Então, o novo, ele também gera ansiedade e essa mudança não vem. Então, quero deixar aqui um abraço para vocês e vou encerrar a live agora. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Gratidão imensa. Quem quiser mais informações sobre reflexologia podal, entre em contato. Eu sou professor de reflexologia podal. Nós ensinamos as pessoas a como iniciar nessa profissão. Como você vai começar. Eu ensino você a começar. Eu dou todas as informações para você começar. E em uma semana você já começa a atender os seus clientes e já ter resultados. Então, se você gostou, entre em contato que a gente conversa sobre isso, ok? Grande abraço e até mais.